Olá, meus alunos, e mais uma aula do curso de ISO 9001, revisão 2015, aqui falando o professor Aslan Jones. E vamos de mais uma aula. E agora sobre partes interessadas relevantes para o sistema de gestão da qualidade. As partes interessadas de uma empresa ou organização podem influenciar na capacidade do sistema de gestão da qualidade para alcançar os resultados planejados. Dessa forma, estando ciente da sua realidade, como também da sua orientação estratégica e o seu modelo de negócio, se deverá determinar quais são as partes interessadas, ou seja, pessoas ou organizações que podem ser afetadas por uma decisão ou atividade da organização. Uma organização não é obrigada a considerar como partes interessadas aquelas que considerou como não sendo relevantes. Porém, quanto à orientação estratégica, esta pode determinar diferentes segmentos de clientes, fornecedores e também parceiros. Uma organização pode identificar uma parte interessada relevante e, no entanto, considerar que um requisito seu em particular. Podemos classificar as partes interessadas em 3 grupos genéricos: montante, organização e junçante. No grupo do montante entram fornecedores, parceiros em tecnologia. Mas como a empresa ou organização mede o desempenho dos fornecedores que possui? Muitas empresas estão bem servidas de fornecedores e não sentem que dependam muito deles, ou porque existem alternativas equivalentes, ou porque têm boas relações por uma experiência de trabalho comum relevante. Outras organizações identificam fornecedores com problemas de qualidade, com atrasos sucessivos ou incapazes de acompanhar o desenvolvimento das exigências. Logo, essas organizações terão um problema. Outras organizações ainda descobrem que alguns fornecedores cresceram e optaram estrategicamente por servir melhor outro tipo de cliente, deixando de lado este fornecedor no futuro breve, apesar do seu bom desempenho. Na organização entram os trabalhadores, sindicatos, acionistas, gerentes, câmaras de comércios e associações empresariais, e entre outros. Neste caso, é importante ter a informação se a quantidade de trabalhadores é suficiente, se são competentes, possuem problemas de absenteísmo e etc. Quanto aos acionistas, quando existirem exigências colocadas por eles e o que esperam da organização, ou seja, todos os fatores que de alguma forma interferem direta e também indiretamente na organização. E na junçante entram os clientes finais, cliente dos clientes, utilizadores, distribuidores, regulamentadores, prescritos, pagadores, concorrentes e etc. Uma organização só existe porque quer ou precisa servir partes interessadas e externas. A organização precisa identificar o tipo de cliente, pois tipos de clientes colocam diferentes exigências. Um exemplo da empresa que fabrica bolsas de couro. Se ela começar a fabricar assentos automotivos de couro para a indústria automobilística, ela terá que cumprir normas internas de cada montadora e está certificada, por exemplo, na ISO TS 16949. Requisitos das partes interessadas relevantes do sistema de gestão da qualidade. Após determinar quais são as partes interessadas relevantes,
é necessário fazer a relação mútua da organização. Mas qual é a motivação em querer trabalhar e se relacionar mutuamente em uma empresa ou organização? Ou o que está sendo procurado é o que valorizar e qual trabalho deverá ser realizado? Vamos novamente ao exemplo da fábrica de bolsas de couro. Esta empresa trabalhava num sistema diferente, ou private label, porém, devido à experiência adquirida com as diversas marcas que produzia, resolveu criar a marca própria de bolsas para o segmento feminino classe AB. Uma das principais partes interessadas relevantes são os lojistas ou clientes. Foram destacados alguns requisitos como relevantes, sendo classificados em o que o lojista compra. Bolsas de couro feminino de alto acabamento para o público A, tendo uma boa relação preço e qualidade. Com isto, o lojista consegue uma margem maior no preço de venda desses produtos. B. Características dos produtos. Produtos com um bom giro de vendas, produtos finos que embelezam e dão um charme à loja. Os produtos são atualizados constantemente, com coleções novas, como estações, linhas e etc. A empresa oferece também apoio no marketing, nas vendas dos lojistas e consolida a marca para o lojista. Riscos: cumprir o que está prometendo ao lojista. Porém, não devemos esquecer de que antes de vender uma bolsa para um lojista, é necessário fazer uma análise se o cliente, por exemplo, o lojista, possui um potencial de vendas e se torne uma parte interessada relevante para o seu negócio. Então, vamos citar alguns exemplos antes de começar a vender para todo mundo sem, por exemplo, classificar primeiro. Como são bolsas destinadas para o público A e B, é necessário que o lojista já trabalhe com produtos de segmento alto e também médio alto, atingindo a expectativa do item acima. O lojista deverá fazer pedidos mínimos em quantidades e períodos pré-determinados em contratos. Como a empresa ajuda no marketing dos produtos que produz, o lojista, ou digamos, os lojistas selecionados deverão apresentar resultados das campanhas de marketing realizadas com esta ajuda de marketing. Seguindo esses parâmetros, a empresa que produz as bolsas irá alcançar o que procura e o que pode propor a um conjunto de potenciais clientes. Já para os consumidores, por exemplo, clientes finais, a empresa conseguiu identificar alguns fatores relevantes. A. Estilo: bolsas com acabamento superior, design italiano e atraente, bolsas com uma boa relação preço versus qualidade. B. Confiança: marca conhecida, marca de confiança e bolsas resistentes. C. Conforto: alça para apoio no ombro é anatômica e acolchoada, não causando desconforto quando usado constantemente. Como o foco principal são os clientes finais de um público padrão alto, médio, alto, existem alguns requisitos relevantes quanto às pessoas que irão usar. Serão clientes que valorizam um bom design, um ótimo acabamento e o preço, por exemplo, que é compatível, um preço justo. Serão clientes que irão usar estas bolsas diariamente, seja a trabalho ou a lazer. Portanto, a durabilidade do produto deverá ser boa. O consumidor, ele é muito exigente. É interessante perceber como a orientação estratégica da organização, quando define o seu posicionamento competitivo e também
Suas vantagens determina a escolha de partes interessadas com certas características, conforme os exemplos que eu citei. E aqui chegamos no final de mais uma aula e chegou aquela hora de estudar mais. Por exemplo, fazer pesquisas, fazer resumos, fazer pesquisas também em livros é interessante e blogs referente ao assunto. Eu vou ficando por aqui, mas eu vou deixando aquele forte abraço para você, meu aluno inteligente. Então, até mais.